Boa tarde, Sorelas. Hoje a gente vai conversar com a Cristiane Mignot, lá do Canadá. Ela já entrou prontíssima. Vamos aguardar a Cris entrar. Oi! Tô Você aqui sabe, tentando. você sabe que eu hoje me peguei agradecendo novamente, vira e mexe, eu me pego agradecendo essas pessoas maravilhosas, esses seres que inventaram a rede social e Não é, menina? que fazem com que a gente se encontre assim do nada, né? Porque Muito legal. Nossa, eu também tenho o mesmo sentimento, Simone. Meus pais estavam, eu estava conversando com eles e explicando como é que faz para assistir, né? Aí ele falou, mas vocês sempre foram amigas? Vocês se encontraram quando? Pai, a gente era amiga na escola, a gente era vizinha, mas a gente tem muitos anos que eu não a vejo. E como é que vocês se encontraram? Eu falei, internet. internet é sensacional, né? Que Sensacional. a gente compartilhou que uns 8 anos da vida, né? Foi o tempo do É. Salesiano. Depois a gente fazia vestibular, cada um ia tomar um caminho. Uhum. E não fosse essa possibilidade que hoje a gente tem, né, de ir conectando, vai ser um chama o outro que mostra que olha, Uhum. e você vai que junta todo mundo de novo, é muito bom. Muito legal. Eu estava contando isso para eles, que a gente acabou juntando praticamente a turma B, se não toda, mas assim, oitenta Quase por todo. cento eu diria, né? Aquele pessoal todo tá todo no Facebook, a gente curte os filhos um dos outros, A gente vai se acompanhando à se distância, porque acompanhando. tem vários longe, né? Aham. Ah, muito legal. Eu adoro esse negócio, essa conexão, né? Conectar Eu pessoas. também gosto muito. Não sei usar muito não, mas tem É. filho jovem, né? Aham. Eu falo, vou Exatamente. pedir logo auxílio. Vem cá. Exatamente. Aí vem assim, ai mãe, de novo, de novo. Eu preciso repetir algumas vezes. Aham, exatamente. É a mesma coisa aqui. A gente pede os filhos um socorro, né? Socorro, porque eu sempre brinco muito com isso, que eu falo que eles lá no céu tiveram aula de tudo isso, né? Porque eles já nascem com um chip que a gente Aham, não tinha, não. é Que você verdade. pega qualquer criança com 2 anos hoje, Eles já nascem com a destreza nos dedinhos, né? Já vai no dedinho, já impressionante. vem pronto. Aham. Mas vamos lá. Ah, Você vai contar a sua história, do seu jeitinho. Cada uma tem um jeitinho de contar a sua história, por né? onde começa, né? Começa pelo nascimento. Eu nasci Ai, em... nossa, há 10 mil anos atrás. Não, Bom, eu nasci no século passado, travou né? um pouquinho. Em 1970, estamos completando 50 50 anos esse anos. ano de 2020. Nossa, com muito orgulho. Eu É, acho, eu sempre acho muito engraçado. Tem gente que tem vergonha, né, de falar, de mostrar a idade, de assumir a idade. Nossa, para mim é um orgulho tão grande completar 50. é para mim também. Nossa, muito legal. E eu acho bacana que hoje, quando você fala assim, ah, eu vou fazer 50. Como assim? Aham. Né? Essa é a parte mais legal, né? Aí eu falo assim, porque Uau! a verdade é que, assim, não sei se pelo modo de vida, de encarar a vida, Uhum. a gente não fica coroa, né? As nossas mães com 50 anos, elas tendiam a ser bem mais É. senhoras É verdade, eu acho que isso faz parte até mesmo da evolução da da humanidade, né? humanidade. Que justamente uma mulher de 50 anos, na Idade Média, as pessoas, muita gente nem chegava aos 50, né? Não, A média de vida era 30 anos, 30 anos. não é? Então, hoje a gente tem uma expectativa de quase 100, a gente está No meio da vida. começando no meio da vida. E é muito interessante, porque a gente traz uma bagagem já, né? E ainda com um horizonte enorme aí pela frente, né? Eu gosto muito disso.
É De uma imaginar que eu ainda imagem. tenho 50 e poder Aham, planejar 50 anos. exatamente. Não é que você já tem 50, a gente ainda tem Ainda tem 50. 50. Então é isso. Então é isso. Então eu nasci em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em Santa Rosa, A né? Para Santa ser mais Rosa. preciso, vamos começar do início. Santa Rosa. E então, aí eu fiz uma trajetória assim rapidinho. A gente estudou junto no Salesiano, né? Colégio bem tradicional É, da colégio de cidade, padre. de padre, exatamente. E então, a gente teve uma educação formal, tradicional. Eu passei no meu primeiro vestibular, foi bem Uhum. legal isso, fui bem novinha assim, entrei para a faculdade, fui estudar em Friburgo, que agora é a sua cidade de É, escolha, né? E é, eu tenho Nova Friburgo assim no coração. Foi uma fase muito feliz da minha vida, os tempos da mas, FONF. da FONF. É, Agora tem, né? A UF também está aqui. é. A E FONF virou UF, né? a FONF virou Já UF. era. Eu não sei exatamente essa questão política, que a FONF era uma autarquia municipal, mas Isso. era um branch, né? Era um braço O da braço Universidade da UF. Fluminense. O E braço e agora é totalmente, né, UF? é, e a Sofia diz que vai fazer a Eodonto. Aí eu Ai, falo que assim, legal! ai, que bom, você não vai embora de Friburgo, porque eu fico sempre achando que vão todos embora, né? Apesar Aham, de que eu exato. trabalho no Rio. Ah, Aí ela fala assim, eu não quero fazer aqui, eu quero fazer em Niterói. Eu falei, mas tem aqui. sempre tem que dar o do contra, né? Sempre tem. Nada, quer ficar um pouco mais livre, né? Criar asas, né? Quer voar. Simone, você sabe que isso é uma coisa muito interessante, que na verdade essa vontade de criar asas é que praticamente move a gente, né? Então, tipo, quando eu estava no Salesiano e eu pensei em fazer odontologia, eu tive muita vontade de estudar fora. Assim, não conseguia fora de Niterói, né? Assim, Uhum. eu não conseguia ainda visualizar uma cidade, uma situação, mas eu tinha essa vontade, essa vontade de ser independente, sei lá, enfim. E aconteceu realmente dessa forma. Eu acabei passando para Friburgo, foi um susto na minha família, né? O meu pai, muito assim, ficou tentando me convencer a tentar novamente. Eu não quero, quero ir logo. E foi muito legal, muito feliz. Depois disso, eu mudei novamente, me casei com uma pessoa, com meu marido é de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, e a gente passou a morar em Cabo Frio. E a minha filha, ela tinha essa vontade de intercâmbio, sabe? Com 15, Uhum. 16 anos, ela queria sair. E aí eu falei, não, eu quero ir também. Quero fazer intercâmbio em família. E acabou que isso foi a sementinha, assim, a primeira semente da nossa vinda para o Canadá, né? E, então, quer dizer, essa coisa nasce essa vontade, né? Tem gente que não, que é muito apegado à família, muito ao contrário, né? Prefere planejar, fazer os seus planos, não saindo do seu local de origem, de nascimento, ficando ali e tal. Outros já têm essa vontade, essa comichão, né? Essa vontade de sair voando por aí. Mas você exerceu a odontologia aqui por vários anos. Você escreveu na Muitos sua anos, bio. sim, a vida 20, toda, né? Precisamente 23 anos na cidade de Cabo de Frio. Cabo Frio. Eu trabalhei um pouquinho em Niterói, que eu me formei em 91. E eu fui morar lá em 93. Então, a minha vida toda. E quando eu resolvi vir para o Canadá, foi meio que uma aposentadoria, porque aqui a profissão é regulamentada e eu sabia que não ia dar. E que ia ser muito difícil. Aquelas coisas que a gente mesmo vai colocando as barreiras, né? Uhum. E foi uma coisa assim que uma profissão muito legal, que eu me identifiquei muito, muito próspera. A gente construiu a nossa família. Meu marido é técnico em prótese dentária e a gente tinha uma clínica juntos. Os clientes eram nossos amigos, a gente criou os filhos ali dentro, sabe? Aquela coisa de cidade do interior, que todo Uhum. mundo conhece todo Conhece todo mundo. mundo. Exatamente. Então eu morava no mesmo, era um prédio, numa esquina que tinha a clínica era embaixo e eu morava em cima.
Morei ali 12 anos. Depois a gente se mudou para uma casa que era tipo 10 minutos caminhando, porque não tem nem distância de carro, né? Era caminhando. Então a gente conhecia assim muita gente na cidade, a clientela. Meus irmãos se mudaram para lá, os meus pais. Hoje Ah, em dia é? eles estão lá em Cabo Frio. A minha família praticamente mudou de Niterói para Cabo Frio. Ah, você voou e eles voaram atrás. Voaram atrás, exatamente. E aí, de repente, a gente mudou de novo, né? É. Olha que daqui a pouco tá todo mundo aí. Já pensou? Tomara, eu ia adorar. Mas a ideia de ir foi o quê? Foi assim, foi do nada ou tem uma razão? Porque é uma mudança tremenda, né? É uma mudança muito radical que até hoje assim a gente ainda está tentando colocar o pé no chão, sabe? Num... São muitos desafios, né? A gente, não sei, meu marido ele é muito aventureiro, assim como eu, sabe? A gente sempre gostou de viajar, de coisas diferentes assim. E a vida no Brasil estava ficando um pouco entediada. A gente estava um pouco Insatisfeito. estressado demais com o trabalho. Aquela coisa que a gente curtia muito e fazia com muito prazer, em certo momento começou a ficar muito estresse, né? Talvez a gente tenha querido dar um passo além, né? A gente fez uma clínica, tinha muitos funcionários, aquilo tudo, assim, estava meio sufocando a gente. E, por outro lado, a nossa questão familiar, os filhos entrando na adolescência e você sentindo aquela coisa deles escorrendo entre os dedos, né? E a gente, Uhum. como morava no interior, fatalmente eles iriam estudar fora. Fora. Iam É. fazer o caminho inverso, voltar para Niterói ou para o Rio. E aí deu aquela coisa, cara, a gente nem curtiu direito com eles, a gente ficou a fim de arranjar um ponto em comum com eles. E a Isabela tinha essa vontade do intercâmbio, que lançou essa semente. Eu, quando era adolescente, sempre gostei de estudar inglês, e eu tinha essa vontade de morar fora, de fazer um intercâmbio, sabe? Uhum. E assim, nunca foi possível, por N razões, mas essa vontade ficou. E aí, meu marido, ele apoiou essa ideia, a gente embarcou nessa onda de tirar um tempo, dar um tempo para a família, tipo de 1 ou 2 anos. E só que assim, a gente não queria ficar ilegalmente em lugar nenhum, né? Nos Estados Unidos, Uhum. você fica lá 6 meses, você tem que voltar, Tem que voltar. Uhum. né? E o Canadá, ele tem um programa de imigração, ele tem vários programas de imigração e tem programas que são voltados para a família, para o estudo. Então, uma forma que me fez vir foi através do estudo-trabalho. Então, quando é o casal, a família, um é estudante e o outro consegue um visto de trabalho. E os filhos, e assim, a família toda tem acesso à educação pública e saúde pública. Que é maravilhoso, né? Exatamente. Aí a gente pensou, por que não, né? Aí comecei a estudar inglês, renasceu o inglês na minha vida. Aí fiz lá aqueles testes de proficiência, porque você precisa ter um nível básico para entrar num curso pós-secundário. Aí fiz uma pós-graduação de International Business. Nada a ver com odontologia, mas assim, consegui ser aceita nesse curso, um curso de 1 ano. Foi muito legal. Aí, nossa, assim, é uma janela para o mundo, né? Você foi assim, tem aquelas barreiras todas, choque cultural, a barreira da língua, porque uma coisa é você usar o inglês para viajar, para se Uhum. virar, pedir um sanduíche no McDonald's, né? É. E outra Aquelas coisa, frases básicas, né? exatamente. Mesmo assim, a gente quanto mais estuda, mais aprende que não sabe nada, né? Uhum. Então, assim, quando eu me vi lá na faculdade, no meio de jovenzinhos, e aquela galera super mega inteligente de todos os cantos do mundo, né? A turma que eu tava tinha em torno de 5 brasileiros, mas assim, 10 chineses, 10 indianos, alguns canadenses de várias partes do Canadá, árabe, do Oriente Médio, Egito, algumas pessoas da África, Nigéria, África do Sul. Então, assim, a gente vê o quão pequeno a gente é
o quão, olhando para o nosso próprio umbigo, a gente passou o resto, assim, toda a vida, né? Ou maior parte da vida, mesmo assim, tendo essa curiosidade de buscar, de gostar de viajar, e de ser viajante, não só turista, né? Mas Turista. viajante, né? Gostar de... A gente sempre teve essa curiosidade de conhecer novas culturas. Então, foi realmente essa janela para o mundo. E foi uma oportunidade de aprender muito a meu próprio respeito e a respeito da nossa cultura brasileira, das nossas raízes, né? A gente aprende muito olhando para os outros. Para os outros, E aí comparando, né? Comparando exatamente como que eles olham para a gente, né? Os estereótipos, aquelas coisas todas. Então, tem sido uma experiência muito, muito legal para a família inteira. Cada um tem uma perspectiva diferente. As experiências não são as mesmas, né? E é uma oportunidade de compartilhar, muito boa, muito legal. Foi um empreendimento da família, né? O empreendimento da família tem sido, né? E vocês foram na hora certa, né? Porque tem uma idade, depois, né? Tem uma idade na adolescência que se você não vai, eles fixam, né? Exatamente. É o namorado que fica sério, são os vínculos com a escola e aí você não consegue levar. Exatamente. E foi assim muito instintivo da nossa parte, não teve um planejamento assim muito extenso. A gente planejou isso em 1 ano. Bacana. Então, quer dizer, foi meio que num rompante, né? Praticamente. Exato, assim, a Isabela tinha 16 anos, o Gabriel tinha 15 na época. Foi aniversário de 15 anos dele em junho, ele é de 1º de junho. E nós viemos em agosto. Na verdade, porque houve um atraso nos papéis. Que a nossa programação era vir em seguida, no início de junho. Isso de 2015. Então, eles estavam exatamente assim. Ainda não tinha namoradinho na área. Estavam indo para o ensino médio, mas... E o Gustavo tinha 9 anos. Ele foi o que mais fácil, mais rápido se adaptou, obviamente. Então, foi assim, foi realmente a hora certa. Tem vários amigos que falam isso com a gente. Cristiane, vocês foram na hora certa. E até pela condição do nosso país, né? Do Brasil em si, que sofreu um declínio muito grande na parte econômica e tudo mais. Eu não sei se a gente teria essa disponibilidade financeira que a gente teve na época. Para fazer isso hoje. Para fazer isso hoje, porque houve um empobrecimento de uma forma geral. Eu não sei como que a gente estaria hoje se tivesse aí, não sei. E naquele nível de estresse que a gente estava na época, talvez a gente tivesse até infartado, sei lá, né? Mas sobrevivemos, né? Vocês fizeram uma mudança que foi uma mudança positiva, né? Teve um planejamento, mas... rápido. Sempre fica a dúvida de se vai dar certo. Assim, vocês já estão aí há 5 anos e a sensação que eu tenho é que, não sei, né? Apesar de que vocês... Exatamente, Simone. É a mesma sensação que eu tenho também. A gente não sabe. Assim, tá bem aí. Na hora que não ficar, pode mudar. É isso? O conceito de bem, ele muda muito, né? Então, quer dizer... muitas perdas, né? A gente perdeu o contato com a família, não perdeu o contato com a família graças à internet. Mas assim, aquele dia a dia é uma coisa que ainda é sofrido para nós. A gente tem essa coisa, essa ligação com os pais, com os irmãos, muito forte. Então isso foi um rompimento assim que ainda é um desafio a superar, né? Outra coisa é a cultura em si, que assim, para as crianças, as oportunidades que eles estão tendo. O meu filho do meio, ele resolveu ser músico. Isso, então, eu ia te perguntar, guitarrista, adoro. Guitarrista, exatamente. Roqueiro, amo. E agora, então, para ele, as oportunidades chovem, né? Muito mais, eu me questiono se a gente daria tanto apoio se estivesse no Brasil. Ia dizer que não era bacana. Exatamente. Talvez eu falasse, não, música é hobby, você vai fazer direito, vai fazer medicina, vai estudar alguma coisa que preste, né? Mas ele estuda música. Ele estuda música, ele está fazendo um bachelor, né,
na universidade aqui de Manitoba. Inclusive, é super difícil de entrar, de conseguir uma vaga nesse programa. É um programa de jazz agora, não é mais o rock and roll, mas jazz. Então ele estuda música e tem a banda, aí aquela coisa. E muitas oportunidades. A gente vê que, assim, primeiro que o professor de música, o professor, de modo geral, é uma profissão extremamente valorizada, reconhecida, bem remunerada aqui. Então, isso é um ponto positivo. Outro, dentre vários outros, óbvio. Mas, assim, existem muitas oportunidades. Um leque de profissões que a gente nem imagina, né? Tanto no Brasil, e até por conta dessa globalização, né? As crianças, os jovens, né? Porque eles deixaram de ser crianças, já não são mais. Já não são mais. Né? São Mas a gente fala criança, né? A gente fala criança. Eles aqui em casa brigam comigo, a idade dos meus é muito próxima dos seus. Os seus são 21, 20 e 14, é isso? 14, isso. O meu é 19, 17 e 13. Olha só, praticamente a mesma coisa. Quando eu falo, minhas crianças, eles me olham. Exatamente. O que já fez, o que já está com 19, então, se acha o adulto. Exato. E, na verdade, a gente, eu não sei você, mas assim, a gente procura dar uma criação para que eles sejam independentes o mais rápido possível, né? Não que não vão contar mais com o nosso apoio, a gente está aqui para apoiá-los, mas assim, eu gosto dessa ideia de que a pessoa consiga tomar as próprias decisões, cair, escorregar, levantar, né? Isso faz parte, né? Mas você sabe, assim, que eu vejo que em países mais desenvolvidos, eles podem alçar voo mais cedo, porque as oportunidades são maiores. É verdade. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, me considero hiper privilegiada. Aqui, para os meus filhos terem oportunidade, eles vão ter que fazer universidade, pós-graduação, para concorrer a um mercado de trabalho desse tamaninho. É completamente diferente daí, né? Muito diferente. Aqui, logo que a gente veio, a Isabela, o Gabriel, nem me lembro quem, um deles comentou assim, mãe, aqui a gente pode seguir os nossos sonhos. E é bem isso, assim, se você tem um dom artístico, se você tem dom para esporte, para música, você pode seguir esse sonho em termos profissionais. Pode ser que você não seja lá um famosão, mas você vai conseguir ter uma vida digna. Uma vida digna. Tudo de básico que a gente pensa, né? Ou almeja. Então, essa coisa do bem, de estar bem, passa muito por aí, né? Por exemplo, a segurança, né? Você tá bem, em segurança, se sentir tranquilo numa pracinha com seu celular tirando foto, ou conversando com os amigos. Então, essas coisas, mas não tem preço, né? Por outro lado, os bens de consumo, a sociedade canadense, ela é bem diferente da sociedade americana, que é uma coisa que a gente tem mais essa noção, né? Dos Estados Unidos, aquela coisa de consumo. O canadense é parecido com o europeu. Exatamente. É mais assim. É mais consciente, né? Exato, exatamente. Primeiro que, assim, até a remuneração da mão de obra, por ser muito alta, dificulta tudo, né? O acesso a bens de consumo, assim, de modo geral, eletrônicos, essas coisas não, mas assim, você ter, por exemplo, um cabeleireiro, manicure, isso são luxos que não é tão comum para a classe média aqui. Outra coisa também que é a cultura do yourself, né? Uma cultura individualista de fazer suas próprias coisas. Se você quer fazer um deck no seu quintal, você vai lá, compra madeira, mede, procura no YouTube, faz. Não vai ficar uma perfeição, mas é uma coisa que culturalmente eles fazem muito, né? De tentar resolver, fazer sozinhos, exatamente. Então tudo porque a mão de obra especializada deve ser muito cara, né? Muito cara, exatamente. É muito caro você contratar um marceneiro para fazer um deck para você. Entendeu? Então todo mundo se vira. Todo mundo se vira, exatamente. Você quer pintar a sua casa, mudar a cor da sua parede, você vai lá, compra tinta e pinta você mesmo, entendeu?
É bem, assim, bem por aí o espírito da coisa e todo o resto, isso está entranhado na cultura, de um modo geral, né? E para a gente é um pouco diferente. Enfim, vários Pra gente, detalhes, né? pra gente, diferente, você diz o quê? Aqui no Brasil? É como brasileiros, ainda mais assim, por exemplo, a gente como mulher, né? Que trabalha fora, que cria família, então a gente não tem tempo de nada quando está trabalhando no Brasil. Você compra, você tem alguém para te ajudar nos afazeres da casa, você procura comprar uma comida congelada, ou vai comer fora, tem um restaurante self-service da esquina, né? Aqui não tem muito assim, a dinâmica é bem diferente, né? Ou você come junk food, aquela comida de lanchonete, não é a nossa praia, ou você cozinha. Então a gente foi um talento que eu procurei desenvolver, que eu não tinha, essa coisa de cozinha, e agora é uma coisa que eu adoro cozinhar, Eu adoro. testar, né? Testar receitas e tal. Então, faz parte do contexto. E assim, aqui também a gente trabalha por hora, né, basicamente. E tem a cultura de trabalho gosta de deixar um horário para a família. Então, se você você trabalha numa organização, você pede lá para o seu supervisor que você precisa de um dia, ou de meio dia, ou de 3 horas para ir na reunião da escola dos seus filhos, por exemplo, é totalmente ok, não tem problema. Então, é diferente, né? É É o que diferente já não essa coisa do acontece tempo. aqui, né? Eu, eu, Exatamente. eu acho que o brasileiro, eu falo assim, tentou americanizar, só esqueceu que é pobre. Então a gente vive se explorando, sendo explorado e perdendo essa coisa da família. Ela foi se perdendo nessa ânsia do brasileiro de virar o consumista que é o americano e que eu acho que não tem a cara do brasileiro. Exato. Não é Não nosso, tem, né? não é nosso isso. Não. E Isso uma é uma coisa que é tentativa de delegar. imitar. Exatamente. É delegar uma das funções mais importantes da vida Que é a de uma família, que maternidade. é cuidar dos seus próprios filhos. Exatamente. Então, é o tipo da coisa que não se delega, né? E, É. assim, esse consumismo desenfreado é uma coisa que eu acho que a humanidade inteira precisa repensar, né? O planeta não aguenta mais. Então, a Eu gente... acho que vai repensar, assim. É. Eu já estou nessa vibe já tem um tempo. Entrei Uhum. numa crise minimalista, agora eu estou conseguindo encontrar o equilíbrio da coisa. Porque eu estava ficando assim, com o armário preto, né? Porque no final das contas eu ficava com duas calças jeans e um monte de blusa preta. Pode ser assim também, calma. Mas se Né? você for pensar bem, Mas a gente assim, precisa de bem pouco, né? não, exatamente. E aí você começa a investir em qualidade e durabilidade. Você Uhum. pensa mais antes de consumir. E o europeu é muito assim. É uma meio É. velha que eu quando me aposentar, eu vou embora daqui. Eu não fico aqui, não. E possivelmente eu vou para a Europa, porque eu gosto do velho, eu gosto de história. As crianças falam, Deus me livre. Eu falo, então vai para o Canadá. Não, eu acho a Europa também, adoro o velho mundo. É Pois é. muita história, né? Aí eu comecei nessa vibe, aí você começa a pesquisar as empresas que usam mão de obra, né, exploram mão de obra. Eu entro numa de que daquela eu não consumo. Uhum. Pesquisa se chega aos produtos com uso de pesquisa animal. Eu também comecei a abolir. Então, assim, eu acho que existe quanto mais consciente a gente for ficando, a gente vai mudar tudo isso, Com né? certeza. Começa. Tomara que rápido, porque a gente está, como você falou, a gente está destruindo o planeta. É E, aquela. eu acho que nesse período agora da pandemia, né, essa coisa da gente ficar isolado, a gente percebe que a gente precisa de muito pouco.
Se as pessoas conseguirem tirar desse momento, né, onde o isolamento tem sido bem forte, essa lição que a gente precisa de meia dúzia de patos, né, o que mais polui o mundo é roupa, enfreado de roupa. Um consumo desenfreado, tinta, né? A indústria têxtil polui a beça. Polui demais. E não adianta, né? Por exemplo, aqui no Canadá, a política é pelo meio ambiente, de não poluir, de preservação, mas é muito legal. Essas palavras são muito bonitas, a política é muito boa, só que as empresas daqui acabam colocando suas fábricas na China, no Vietnã, poluindo outros lugares. Outros lugares. E aí, não é? Então, o que essa pandemia nos ensinou? Que o mundo é globalizado, que o ser humano, nós somos todos irmãos, né? Se a China está poluída e tem um comportamento esquisito, o ambiente sofre, mutações aparecem e afetam a humanidade inteira. Não é? Então, não adianta eu cuidar da minha família, você cuidar da sua e o nosso vizinho não, o país vizinho não, né? Somos todos um, é uma rede que interconecta, liga a todos nós. Eu acredito muito nisso. E outro dia eu tive uma discussão ferrenha, porque publicaram acho que foi no Facebook, os chineses comprando sapos. E aí um amigo fez comentário, lá, já estão comendo sapo, comendo morcego de novo. Eu falei assim, olha só, eles comem esses animais, eles usam como fonte de proteína, porque eles são pobres, explorados para o mundo inteiro consumir. Eles não têm dinheiro direito para comprar a proteína que seria a proteína ideal, sem ter que comer esse tipo de animais. E também não tem a cultura vegetariana. Então, o que fazer? Eles comem o que tem para comer. Né? E a gente precisa ter essa visão, que assim, é uma cultura diferente que está baseada numa exploração em prol do consumo mundial, que talvez se a gente mudasse... Sustentando o consumo mundial, desenfreado. Se mudar de um lado, muda do outro. Com certeza. E outra coisa com relação à alimentação é que isso é cultural, né? Os hindus, por exemplo, acham uma blasfêmia a gente comer carne de vaca, né? Então, e no entanto a gente come e eles acham isso muito triste, muito feio. É um horror para eles. Do jeito que a gente acha nojento comer sapo, comer escorpião. Então, além de tudo isso que você mencionou sobre a questão do poder aquisitivo, de comprar outro tipo de proteína, né, de acesso realmente, tem a questão cultural também, que precisa ser respeitada. Agora, o desmatamento também favorece isso, né? Porque os bichos lá de dentro da floresta vão chegando mais para perto do ser humano. Então, a gente aqui desmatando tudo. Né? Desmatando tudo, exatamente. Então, é o equilíbrio entre nós, seres humanos, e com o nosso planeta, que é a nossa casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando nisso, né? Não, eu sempre fui muito pensadora, muito mais pensadora do que faladora. E questiono sempre tudo isso. E leio muito, porque é um vício. Se todo mundo tem um vício, o meu é de ler, eu leio sem parar. Assim, passou pela minha frente, eu estou lendo. E o que eu vejo, né, é que as pessoas estão se aculturando. E isso é um problema. Fica muito mais fácil você vender ideias para quem não questiona ideias. Então, assim, me preocupa muito quando a educação não te ensina a questionar. Porque isso pode não ser natural de você. Pode ser natural em mim, mas pode não ser natural no outro. Mas é absolutamente necessário para a gente mudar as coisas. Senão a gente continua lá, né? Fazendo como sempre errado.
Exatamente. Eu acho que essas reflexões, elas são muito pertinentes, ainda mais agora. Aliás, esse momento atual que fez vir à tona, né? Um Mais monte de ainda. coisas, né? Você Exatamente. Está tem essa remexendo, sensação. sim, remexendo o lodo do fundo, né? Porque a gente, num certo momento, você fica fazendo as coisas automaticamente, agindo automaticamente e deixando as reflexões de lado. Então, certas pessoas já estão acostumadas a essa reflexão diária, assim, mas Diário. outras não. Então, eu acho que é bem interessante esse movimento de reflexão, né? E você traz uma reflexão, eu trago outro, outro traz. A gente vai obrigando, É, não é? eu falo isso. A Colocando gente, as a gente tem que pessoas. colocar os questionários, as pulguinhas atrás da orelha, Sim, exatamente. A gente não né? pode, as pessoas não podem comprar as ideias no pacote fechado, embalado com fitas e consumir aquela ideia sem questionar. Tipo assim, mas por quê, né? Até que ponto eu preciso disso? Até que ponto isso me faz bem, Exatamente. né? Então, o questionamento ele tem que ser, a gente tem que ter, cultivar essa mente inquieta, né? Então, você falou muito assim, e você usou a mesma frase que eu uso. Como é que você lida com a sua espiritualidade? Ah, Exercita? Onde você aham. encontra? Acredita? Como é que é isso? Simone, olha, eu acho que eu me considero uma pessoa bem espiritualizada. Não, eu não sigo nenhuma religião, Uhum, até porque eu acho que as religiões são dos homens, né? A uhum. espiritualidade é que é de Deus, De né? Do Deus. espiritual, das coisas espirituais. Uhum, Até para hoje eu vi uma frase muito interessante que fala sobre cientistas. Era uma foto com vários cientistas, uma foto antiga, inclusive o Einstein, vários cientistas físicos, né? E aí um deles, que eu não me recordo agora o nome, ele colocou que quando você começa a beber do copo da ciência, o primeiro passo é negar a existência da espiritualidade. Mas aí no uhum. fundo do copo você encontra Deus. Então chega um momento que não há explicação para tudo, Do cientificamente, inexplicável. não é o Aham. inexplicável. Tem essa coisa do sobrenatural, do espiritual e da conexão, né? Então eu gosto muito de desenvolver a minha espiritualidade nesse sentido, até de encontrá-la dentro de mim, Uhum. né? Desse templo sagrado que é o nosso corpício e a Eu nossa queria que você mente. morasse do meu lado. Olha, a gente tem muito em comum, né? Pra gente Então, falar dessas coisas. exatamente esse retorno, esse caminho para dentro de nós mesmos. As respostas estão todas ali, né? Inspirações, né? Tem gente que fala que é inspiração divina, o anjo soprou no meu ouvido, outros é o mergulho dentro de si. Então a meditação tem me ajudado bastante. Eu sou um pouco ansiosa também, assim, né? Essa coisa de querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E a meditação tem me ajudado a encontrar a minha paz, assim, o balanço. Não é fácil. Você usou todas as frases que eu uso para definir a minha espiritualidade. Eu falo, o templo de Deus sou eu. Aham, E o meu templo é a minha casa. E a minha isso aí. espiritualidade, cara, é muito doido, porque eu comecei. Teve uma época que eu deixei de acreditar, né? Briguei com o Papai do Céu. Você estava Assim, bebendo o copo, né? adolescente, estava descrente. Não, adolescente, né? Vira, sei lá, virei comunista, socialista, até... virei... Mas é engraçado que indo para a faculdade, eu tinha uma amiga espírita, kardecista, e ela ia lendo. Eu vou até conversar com ela. Eu ia lendo os livros dela, assim. Aí ela viu que eu tinha interesse, né? Que eu ficava tentando ler junto, ela me emprestou.
E aí, porque eu fui criada católica, em família católica, aí eu No descobri, colégio de padre. no colégio de padre, né, aquela coisa ortodoxa. E aquilo não Uhum. fazia muito sentido para mim. O Deus de punição, para mim, era uma violência. Eu conheci o lado Uhum. espírita, Uhum. mas também não me satisfez, porque eu acho que tudo que me aprisiona, eu preciso exercer a minha espiritualidade de forma. Aí eu comecei a estudar religiões, para no final das contas descobrir que todas têm os mesmos pilares, os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Então não importa onde você encontra. E se você encontrar em você, do seu modo, melhor ainda. Mas também não importa onde você vai encontrar isso, desde que você tenha isso, né? Uhum. Persiga esses princípios. Exatamente. E, na verdade, assim, eu acredito muito, assim, eu gosto de misturar ciência com religião. Eu acho que tem tudo a ver. Uhum. Tipo, em outras palavras, tudo é energia, né? Energia é tudo que há. Uhum. E nós estamos em vibrações energéticas diferentes. Nós mesmos, assim, ao longo de nossa vida, a gente vibra em posições Em posições diferentes. diferentes. E em momentos, né, e pessoas, e lugares. Então, por eletromagnetismo, você atrai os seus Atrai. semelhantes, né? E as religiões, elas exercem esse, Essa esse força papel. atrativa. É. Exatamente. Então, eu considero até que assim, a religião em si é como um jardim de infância, né? Que tem que colocar os limites, os preceitos, os dogmas. Então, você pega uma criancinha que não sabe quais são os seus limites, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, ela precisa de regras, não é? Não ame o seu próximo como a si É. mesmo, não mate o seu vizinho, não roube. Uma vez que isso está introjetado dentro do ser humano, vibrando naquela frequência, você está vibrando numa frequência diferente. Não vou dizer se é alta ou baixa, é diferente no mínimo, né? É diferente, é. E aí você precisa. Perguntas mudam, né? Então, quando você tem todas as respostas, você já mudou todas as perguntas. E é uma busca É isso aí. infinita. É uma busca infinita. E aí você vai vibrando. Eu brinco que a gente tá na busca infinita da tal da perfeição que a gente não sabe o que é e tá longe dela. Exatamente. Mas é Então, a busca, né? é a É busca. igual, é igual a busca da satisfação e da felicidade. Enfim, ela não tem fim, porque quando você acha que você vai ficar feliz com uma coisa ou com uma situação, aquilo acontece, imediatamente o ser humano inquietamente elege um outro Exatamente. objeto. É que, se você for ver, voltando lá, né, para a questão energética, o elétron, que é a unidade fundamental da matéria, ele está girando em torno do núcleo. E aí ele perde ou ganha energia e vai mudando de spin, né, daquelas esferas Esferas. energéticas. E assim somos nós. A gente vai assim, à medida que você galga um degrau, aquele degrau já não faz mais sentido para você. Você já está querendo outra coisa. Outra coisa. Se é acima, se é abaixo, não sei, porque não é 2D, é multidimensional, né? Multi. A gente está precisando subir nas dimensões, né? É, isso aí. A gente tem, mas a gente está no momento aí que tem, eu acho que tem 2D, 3D, 4D, 5D, tudo misturado. Tudo misturado, exatamente, coexistindo, né? Coexistindo. Não é que é uma coisa depois da outra, de uma forma linear, é uma forma de coexistência. Ao contrário, oportunidade de acompanhar as vibrações que são maiores, mais elevadas, né? Então, quando você... Exatamente. Eu sempre digo, procure as coisas, as pessoas e coisas que são boas, as boas situações, porque você dali tira algo melhor. Se você ficar só naquele reduto pequenininho, você não cresce. Exatamente, Então, abrir a mente e abrir as oportunidades. Soltar, tirar os véus, né? Tira os véus. Tira os véus. Porque... Tô adorando essa conversa. E é muito legal.
legal você pensar assim, né? Que a gente, num momento, você não está preparado para ver tudo que há. Então a gente tira um véu, tira aí vê mais um pouco, Tira um tira pouco. outro, tira outro. E também Muito aprende que não tira o véu do outro, né? Que o exatamente, processo do outro é dele. é dele. Não, e isso é uma coisa que, não sei você, né? A gente como mãe quer ser controladora, né? Quer controlar a vida dos filhos. Por exemplo, do Quem marido, da casa, quer dos pais. fazê-los enxergar, né? Exatamente, mas assim, eu sou muito assim, né? No mesmo momento que eu já vi, obviamente, que a gente com um pouquinho mais de experiência, né? Experiência. Uhum. Você já viu que. Ou você até imagina um caminho que talvez seja melhor ou mais fácil, mas não adianta, você sabe que tem que deixar a pessoa. Cada um tem que trilhar o seu, né? Seu Assim como caminho, nós né? trilhamos os nossos caminhos, né? Era uma coisa que eu batia de frente com meu pai, eu era rebelde, né? Meu pai, minha mãe também. Minha mãe nem tanto, mas meu pai, aquela coisa de muito controlador também, dominador, né? E eu não aceitava nada daquilo, quebrei minha cara muitas vezes, devia ter obedecido o papai. Mas, Mas também precisava fazer aquele caminho, traçar, para exatamente, dizer que papai estava certo, né? papai estava certo. Pô, não é que você estava certo, pai? Mas aí a gente tem de ficar, eu falo que quando a gente vira mãe, a gente valoriza Ah, a sim, mãe, os pais, sem né? dúvida. É, E a gente esquece como foi quando era filho. é Tem um verdade. apagão. De vez em Dá quando um apagão. eu paro e penso assim, eles são tão maravilhosos, eles estão fazendo coisas muito melhores do que eu faço. Eles são pessoas melhores do que eu fui. Para Ah, que tanta isso exigência? é uma feliz surpresa, né? Eu gosto de falar isso, que os filhos são nossa versão melhorada. Nossa, a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar, né? Não é? Se você parar para ouvi-los, observá-los, realmente a gente tem muito mais a aprender, definitivamente. Eles são um aprendizado constante. São espíritos evoluídos, né? Assim, essa geração toda, né, dos milênios e tudo mais, a gente tem muito que aprender com eles. E, assim, Tem. o jeito que eles simplificam tudo, a gente tem essa tendência de complicar, né? De se Se preocupar preocupar. na relação de ocupar previamente. Ele já tem essa coisa mais relax, mais uma forma diferente de ver a vida, né? De encarar as situações. Muito melhor do que nós, É, sem dúvida. e você que tem três como eu, né? Eles são completamente diferentes. Eu falo que eu tenho um índigo, que é como eu, e aí a gente briga, a gente bate de frente. E tenho dois cristais, parece que estão em outro mundo, em outro tempo. Eles falam uma outra língua. Eles têm expectativas das pessoas e do mundo completamente diferentes. Tudo leva de boa, diferente do mais velho, que tudo implica, tudo quer mudar. Mas você Mas sabe que tem na psicanálise tem uma hierarquia dos filhos. Essa questão do mais velho, do meio, do mais novo, de comportamento que assim acaba direcionando o comportamento deles. Porque o mais velho, ele tem que lutar pelo lugar dele o tempo todo que ele foi roubado, né? Assim, entre aspas, né? Obviamente cada um percebe de uma forma diferente. Mas tem muito isso. Às vezes ele quer impor as ideias porque ele teve que abrir mão do espaço dele, dividir muito mais, né? Enquanto que o mais novo, em geral, é sempre mais abusadinho, porque ele já chega não, preenchendo. aqui em casa eu não posso dizer isso, porque a Sofia, por ser menina, ela Então, sofreu, viu? Com os dois meninos mais velhos que ela. Olha o que ela verdade. sofreu de bullying e acabou Já assim, imagino. para se defender, teve que aprender. Mas E isso ela é muito torna. sensível. Oh. Então ela chorava com as coisas que eles faziam com a menina. Ah, mas o Gustavo, Dó. o meu mais novo, é assim também.
Primeiro que, assim, vítima de bullying eterno, né? Eternamente. E, assim, muito sensível, ele é libriano. E os mais velhos pegam no pé dele, Pega no né? pé dele. É E bom que tem aprende a se defender, já aprende dentro de casa também, né? exatamente, ele é A escola sobrevivente, tira assim. de letra. Isso É. aí. Essa questão de ele já tem que arranjar as próprias armas e sair à luta, né? Eu falo que os professores de bullying da Sofia foram os irmãos. E são até hoje. Não pegam no pé dela, tadinha. Ah, imagina, mais novinha e menina, E realmente. menina, tenho peninha dela. Mas Mas e muito planos? legal. Me conta o que Mas você está fazendo aí? então, agora, eu já fiz várias coisas. Agora, depois, em 2018, então, 3 anos depois que a gente estava aqui, a gente foi caminhando pelo processo de imigração e conseguimos a nossa residência permanente, que é como se fosse o green card dos Estados Aham. Unidos, né? Então, agora eu estou buscando o retorno lá para odontologia, né? Que, nossa, eu tenho só 50 anos, Isso. ainda tenho só 50, muita coisa, muita vida, muita disposição, e é a única coisa que eu sei fazer de verdade, né? Então, eu não tive outra experiência profissional no Brasil. E aqui, eu fiz esse curso de International Business, que é como se fosse relações internacionais, alguma coisa assim. Então, eu consegui um trabalho durante um ano, mais ou menos, que foi o melhor trabalho assim, nessa fase, de pesquisa de mercados, né? Uhum. Para pequenas empresas aqui da província onde eu moro, exportar. Então, eu usava a expertise do português e do espanhol e colocava eles em contato com alguns mercados na América do Sul. Isso Bacana. foi uma coisa bem legal, interessante, eu gostei de fazer, mas assim, são projetos, aí não é uma coisa que é para você viver disso, porque acaba o projeto, acaba o financiamento, acaba o negócio. Aí depois você fica esperando, aparece mais um outro e tal, mas enfim. Aí, e essa questão de voltar para a odontologia é extremamente complicado aqui, sabe? É uma coisa assim, eu tenho amigos que levaram 4, 5 anos estudando pra caramba, dedicação total, 100% do tempo. Tem alguns processos diferentes para você validar, para você voltar a estudar os 2 anos na faculdade. E não era bem isso que eu queria para mim, porque, tipo assim, eu já estudei pra caramba, já trabalhei pra caramba. E o meu objetivo agora é cuidar da minha família, tudo bem que eles nem precisam de tanto cuidado assim, mas cozinhar, fazer aquela comidinha, sentar para tomar um cafezinho da tarde com meu marido na varanda. Eu tô querendo isso. Não quero ficar 100% do meu tempo me descabelando durante 4, 5 anos para tentar voltar para a faculdade. Não faz muito sentido isso para mim. Aí, enfim, eu consegui um trabalho um ano atrás, 1 ano e meio atrás, num consultório, numa clínica dentária, na recepção, de recepcionista. E é assistente administrativo militar. Porque, assim, uma barreira muito grande é o inglês. Voltando lá, né? Como, assim, o nosso inglês de turismo é uma coisa, o inglês de você atender o telefone, desenrolar, desenvolver um trabalho, muito. Você tem que estar num nível de proficiência muito grande. A gente tem uma barreira. Você pode estar bem no seu inglês, mas o sotaque é uma coisa que passa a ser uma barreira. Você não entende as piadas, você não entende as brincadeiras, sabe assim, peixe fora d'água, né? Enfim, 3 anos depois, 4 anos depois, eu já me senti um pouco mais pronta, fui lá para trabalhar nessa clínica e foi muito legal, porque acendeu aquela chama no coração, né? E eu falei, nossa, e tem um mercado, uma carência tão grande de profissionais aqui, você deve ouvir o Canadá, tem espaço de sobra e profissionais de menos, né? Então, tem uma profissão que não existe no Brasil, que é Dental Hygienist, que é uma profissional odontológica que é só ligada à questão periodontal. Gengiva, limpeza, educação e tal. E aí eu descobri que tem um curso de 1 ano e meio
que na verdade é um curso preparatório para fazer a prova do board, porque todas as profissões regulamentadas têm o board que regulamenta, você precisa fazer essa prova para exercer. Assim como a OAB no Brasil, mas não tem isso para medicina, para odontologia, aqui tem. Então eu entrei nesse curso, consegui me inscrever, porque assim, tudo que você já estudou passados 5 anos, já não elimina a matéria. Pô, me formei tem mais de 25, 27 anos, nem sei, até me perdi E aí foi um pouco difícil essa retomada, né? Consegui essa universidade lá em Ottawa, que tem um curso bem condensado de 1 ano e meio, fui aceita e estou fazendo ele. Aí, quer dizer, tudo parou no meio do caminho por causa do Covid, né? Mas, assim, a porção teórica está sendo online, estou fazendo. E parece que agora em julho vai voltar a parte prática. E daqui, a projeção é para agosto do ano que vem, eu consiga já estar pronta para fazer essas provas do board. E aí já vou voltar, assim, para o Vai voltar. Estou bem feliz, estou bem, assim, como eles dizem aqui, excited. Bem ansiosa para voltar. E meu marido, ele, como é a parte de laboratório, não tem que lidar com pacientes, a profissão dele não é regulamentada aqui. Então, ele conseguiu trabalhar desde o primeiro dia. Ele assinar a profissão dele. Mas é uma coisa assim, é bem diferente a cultura. O brasileiro, a gente descobriu que o brasileiro assim, tem um dos sorrisos mais bonitos do mundo, né? O dentista brasileiro é um artista comparado com o que a gente tem no resto do mundo. Sério? Porque o nível de exigência dos pacientes é extremamente alto, né? O paciente brasileiro, ele quer ter um sorriso perfeito, independente da situação econômica dele. O exemplo, né? O Gol lá são as novelas globais, os artistas globais, todo mundo quer ter esse sorriso. E todo mundo tem, é uma coisa que em geral é a exigência número 1. Aqui não. Aqui é impressionante. A gente fica assim, gente, esse país é de primeiro mundo, nós é que somos os tupiniquins. E a odontologia aqui parece dos anos 70, 80 no Brasil. Aquela coisa bem só restauradora. A visão estética é bem limitada na nossa visão. Então, quer dizer, é uma coisa que... Adriana Amaral aí, ó. Eu tô vendo ela. Você lê? Que legal. Muito bom ver esse povo aí todo. Mas, enfim, aí é isso. Aí a gente está se adaptando a esse mercado profissional. É um novo desafio para nós, né? Nessa altura da vida. E a gente está... Que altura? Feliz. No meio da vida. No meio, pois é, exatamente. Que altura? Meio da vida. Isso aí. As pessoas falam assim, você ainda tem alguma meta? Eu falo, tem, né? Ir embora daqui e viver 100 anos. Eu tenho. Né? Porque se a gente não tem metas altas, a gente não chega, não. Eu falo isso para as crianças. A gente tem que ter essas metas de longo prazo, de médio e de curto, né? E elas não podem ser pequenininhas, não. Senão a gente não chega nem perto. Com certeza, exatamente. A gente tem que colocar aí os nossos objetivos bem à frente. Até porque é isso que dá esse sangue, né? De ter esse gás, né? Para correr atrás. Essa juventude aos 50, né? A gente quer mais 50, a gente não quer morrer, né? Não, com certeza, mais 50. Até porque é tanto ainda o que aprender, né? O que fazer. Eu brinco que eu acho que eu vou voltar a estudar, o que eu não sei. Porque estuda eu tenho tantos interesses. Filosofia é a sua cara. Olha só, não sei, porque você sabe que eu não fiz nenhuma especialização em direito. Eu fui fazer em psicologia. Olha, que legal. Psicologia multifocal, psicologia... Então, assim... mediação. Eu acho que no direito eu fui até onde eu tinha que ir. Interessante, né? Mas não consigo me imaginar direito.
Eu acho que o direito é a base, assim, das ciências humanas, né? Você entender, Ai, a assim, gente a tem parte 40 histórica. segundos. Ai, Jesus, muito rápido! É muito rápido. Bom, se você me Pelo convidar de menos para as pessoas. novo, A gente continua a conversa em outro dia. Arranja outro assunto. com certeza. Ah, foi um prazer Cris, muito grande falar com obrigada. você. Nossa, eu que agradeço, Prazer foi agradeço meu. ao pessoal que está aí nos assistindo. E muito, muito bom